A narrativa histórica muitas vezes relega os caçadores pré-históricos a uma imagem de força bruta e simples sobrevivência, desarmados diante da vasta megafauna do Pleistoceno. No entanto, uma análise rigorosa da arqueologia, paleoantropologia e etologia revela que as estratégias de caça desenvolvidas pelos ancestrais do Homo sapiens e pelo próprio Homo sapiens arcaico constituíam um complexo sistema tático que hoje poderíamos analisar sob os princípios da ciência militar moderna. Os métodos dos nossos ancestrais não eram apenas eficazes, eram surpreendentemente sofisticados, demonstrando um domínio da logística, reconhecimento, planejamento de longo prazo e guerra psicológica que bem poderia surpreender os estrategistas militares contemporâneos. A letalidade desses grupos residia em sua inteligência cooperativa, a arma mais poderosa jamais desenvolvida. Dê like, se inscreva e compartilhe. Vamos começar! A primeira grande revolução na caça, aquela que separou nossos ancestrais de outros primatas, foi a transição da carniceira ocasional para a caça persistente, iniciada por espécies como o Homo erectus há aproximadamente 1.800.000 anos. Essa estratégia, muitas vezes subestimada, é o equivalente pré-histórico da guerra de atrito. Em vez de depender da força ou da velocidade pura, os caçadores se especializaram na resistência. Os humanos são, excepcionalmente, corredores de resistência, capazes de suar profusamente para regular a temperatura corporal, uma vantagem que a maioria dos mamíferos, incluindo os grandes herbívoros, não possui. A tática da caça por perseguição, ou caça de exaustão, consistia em rastrear uma presa grande, como um kudu ou um antílope, por horas sob o sol escaldante da savana africana. O grupo de caçadores se revezava, mantendo uma pressão constante e metódica sobre o animal. O objetivo não era pegá-lo em um sprint, mas levá-lo ao ponto de hipertermia ou exaustão circulatória. O animal, incapaz de se resfriar eficientemente, eventualmente colapsava, momento em que os caçadores, que ainda conservavam energia graças à transpiração, podiam se aproximar e abatê-lo com lanças primitivas. Essa estratégia demonstra uma profunda compreensão da fisiologia inimiga e requer uma disciplina tática inabalável, semelhante à paciência exigida para um cerco ou uma campanha de desgaste. A logística era rudimentar, mas perfeita. O sucesso dependia de levar água e manter a moral durante um esforço físico de 6 a 10 horas. A segunda revolução tática veio com o desenvolvimento da tecnologia de projéteis e a cooperação maciça, estratégias que atingiram seu apogeu com os neandertais e o Homo sapiens arcaico. A invenção das lanças de madeira endurecida por fogo e, mais tarde, as pontas de pedra afiada, lanças de ponta musteriense, transformou o risco do combate. A capacidade de ferir mortalmente um animal grande a uma distância segura mudou a equação da letalidade. A caça em grupo se tornou um exercício de manobra coordenada que rivaliza com as formações de infantaria. Os sítios arqueológicos, como os locais de abate de mamutes, revelam o uso sistemático de armadilhas naturais e o princípio de afunilamento. Os caçadores não apenas atacavam, eles obrigavam manadas inteiras a se moverem em direção a um ponto de estrangulamento. Reconhecimento e planejamento. Inteligência. Era exigido o conhecimento exaustivo do terreno e das rotas migratórias. Os caçadores agiam como uma equipe de inteligência, prevendo o movimento animal com dias de antecedência. Isolamento. O grupo se dividia para separar os indivíduos fracos, jovens ou feridos do rebanho principal, uma tática que busca neutralizar a vantagem numérica do inimigo. Ataque coordenado. Guerra assimétrica. Uma parte do grupo agia como unidade de assédio, utilizando gritos, fogo e ruídos para assustar e direcionar a presa, enquanto a outra parte, a unidade de ataque principal, esperava oculta na zona de estrangulamento, ravinas, pântanos ou armadilhas artificiais. O ataque final, com lanças, era brutal, rápido e destinado a imobilizar a presa antes que pudesse contra-atacar. Um exemplo icônico dessa maestria logística é a caçada em precipícios. Na América do Norte e na Eurásia,
Existem despenhadeiros onde foram encontrados os restos de centenas de bisões ou mamutes. Os caçadores utilizavam o princípio da guerra psicológica, empregando o medo e o pânico do animal para que este fizesse o trabalho do abate. Ao assustar o rebanho e direcioná-lo para a beira do penhasco, os caçadores alcançavam uma matança maciça, com um risco mínimo para eles próprios. Isso é um exemplo de máxima eficiência energética e mínimo risco operacional, princípios que qualquer exército moderno busca aplicar. A terceira revolução na caça foi a chegada das armas de longo alcance, com o Homo sapiens do Paleolítico Superior, há aproximadamente 40 mil anos. A invenção do propulsor de lança, Atlatl, e do arco e flecha revolucionaram a letalidade dos caçadores, a níveis que são comparáveis ao advento da pólvora na história moderna. O Atlatl é uma ferramenta simples, mas engenhosa. Um bastão com um gancho que é usado para aumentar o comprimento do braço do caçador, amplificando a velocidade e a força do projétil. O uso de pontas de lança mais leves e aerodinâmicas, lançadas com um Atlatl, significou que a presa podia ser ferida mortalmente a distâncias de 30 metros ou mais. Isso representa um salto quântico na zona de exclusão do caçador, minimizando o contato direto e, portanto, o risco de lesões. A caça se tornou uma tarefa menos arriscada e mais dependente da pontaria precisa do que do confronto frontal. O arco e flecha, que apareceu mais tarde, talvez há cerca de 20 mil anos, levou essa tecnologia de longo alcance à sua culminação. O arco permite ao caçador armazenar energia elástica na madeira, liberando-a instantaneamente para impulsionar um projétil a velocidades muito altas. A flecha, com seu pequeno tamanho e alta penetração, podia abater presas pequenas e rápidas, aumentando enormemente a diversidade dietética e a confiabilidade da fonte de alimentos. Se o Atlatl era a arma de assalto pesado para a megafauna, o arco e flecha era a arma de infantaria leve, adaptável a qualquer ambiente. Essa inovação tecnológica não foi um evento isolado. Foi o resultado de um investimento de tempo e recursos na manufatura especializada. A produção de flechas e lanças exigia a extração de sílex de pedreiras distantes, o talhe especializado das pontas, cuidado e simétrico, o tratamento das hastes e o uso de adesivos naturais. Essa cadeia de suprimentos e produção industrial, embora em pequena escala, é um pilar da estratégia militar. A qualidade do equipamento predizia a vitória no campo de batalha. A quarta, e talvez a estratégia mais surpreendente, foi a guerra biológica e ecológica, manifestada na utilização deliberada do fogo para manipular a paisagem. Embora o domínio do fogo remonte ao Homo erectus, seu uso tático e ecológico foi aperfeiçoado com o Homo sapiens. O fogo não era apenas para cozinhar ou aquecer. Era uma ferramenta de manejo de recursos e uma arma ofensiva. A queima controlada de pastagens e florestas tinha múltiplos propósitos que se alinham com a estratégia de controle de recursos e negação de terreno de um exército moderno. Rejuvenescimento do terreno, logística alimentar. O fogo eliminava a vegetação velha e seca, permitindo o crescimento de pastos novos e nutritivos. Isso atraía as manadas de herbívoros para zonas previsíveis e de fácil acesso, essencialmente criando um coto de caça onde antes não existia. Negação e mobilização. Guerra psicológica. O fogo era utilizado para encurralar a presa contra barreiras naturais ou para forçá-la a sair de densos matagais. A fumaça e o calor causavam pânico, o que facilitava seu abate em áreas abertas, onde a visibilidade era máxima para o caçador. Dê like, se inscreva e compartilhe. Essa estratégia de engenharia de ecossistemas é tão sofisticada que alguns cientistas a citam como a causa principal da extinção da megafauna do Pleistoceno na Austrália. O Homo sapiens não apenas caçava, mas transformava o ambiente para favorecer sua caça, uma forma de guerra que manipula o próprio campo de batalha. Um aspecto subestimado dessa letalidade tática é a organização social e a divisão de papéis dentro das expedições de caça. Longe de ser um grupo desorganizado, a caçada avançada exigia uma estrita hierarquia de comando e controle, comparável às forças especiais. O líder rastreador, a equipe de inteligência, era crucial para a tomada de decisões.
Esta foi a verdadeira chave da sobrevivência e do domínio do Homo sapiens no planeta. Dê like, se inscreva e compartilhe. Até a próxima!